bem-vindos ao Festival Cultura em Miniciclos, na edição Literatura e Gênero, né, com patrocínio da FITESA, apoio do Instituto Ling e realização da Liga Produção Cultural. Né, então, vou aproveitar para convidá-los também para o próximo miniciclo. Podem entrar no nosso Facebook, lá, Facebook Miniciclos, né, que tem toda a programação lá. O próximo é Ficção Científica e Cultura Global, né, aqui no Instituto Ling, no próximo mês. E, como tem participação da plateia aqui na palestra, né, eu peço que levantem a mão. Nós estaremos transmitindo ao vivo, por streaming. E daí, para o pessoal que está lá ouvir as perguntas e participar também, eu peço que levantem a mão, que nós levaremos um microfone até vocês para fazer alguma pergunta ou participação. Tá bom? Então, agora eu vou chamar aqui a Simone Schmidt, nossa curadora. Boa noite. Prazer receber todos vocês aqui. A proposta dessa edição é trazer, como os outros temas desse Festival de Cultura em Miniciclos, esse tema também é muito atual, é muito instigante, quer dizer, é alguma coisa que está tocando diretamente as pessoas, essa relação do gênero, das questões de gênero com os discursos culturais em geral e, no nosso caso aqui, mais particularmente com a literatura. É por isso também que a gente pensou em convidar a Clara Verbuck, que é uma pessoa que tem tido bastante destaque através da sua atuação como escritora, como blogueira, enfim, como alguém que, através dos discursos nas redes sociais também, tem tocado muito diretamente as pessoas, tem falado questões que são pertinentes, que são instigantes. E tal. Então, a Clara Verbuck, em seguida, já sobe. Eu só queria lembrar vocês que essa edição do miniciclo acontece hoje, amanhã, depois. Hoje, então, nós vamos ter a Clara Verbuck. Amanhã nós vamos ter a presença do Fernando Seffner e da Priscila Pasco. Ele, professor da URGS na área de educação, ela jornalista, tem um site, atua também nas mídias, nas redes sociais. E na terceira noite, sexta-feira, nós vamos ter um stand-up comedy. E me esqueci do nome dos artistas, são a Divina Raio Laser, que é uma drag queen, e a Cassandra Calabouço e o Marcelo Portuga. Tá? Então, sem mais delongas, porque vocês vieram aqui para ouvir mesmo a Clara Verbuck, eu vou chamá-la para vir. Ela está com febre, gripada, e mesmo assim está aqui. É uma grande alegria para nós receber você, Clara. E, enfim, convidar. Gente, eu vou tossir muito, eu já vou pedir desculpas antes, porque está difícil aqui a saúde do ser humano. Bom, muito boa noite, muito obrigada pela presença de todos e todas. E eu não sou uma acadêmica, eu queria começar dizendo isso, eu não sou uma estudiosa de gênero, eu sou uma escritora que, em determinado momento da vida, começou a olhar em volta e perceber que eu era a única mulher em alguns ambientes, em alguns lugares, né, dentro desse ambiente literário, especialmente. Tudo começou, não sei se eu começo na minha infância ou se eu começo no Cardoso Online. Quem conhece Cardoso Online aqui? Ó, tá boa a média até. Bom, eu comecei a escrever desde pequena, na verdade, essa senhora aqui na frente é minha mãe, e ela sempre me incentivou a escrever. Teve um livro que foi possivelmente um dos livros mais importantes que eu li quando era criança, chamava Procurando Firme. Não chamava, ainda chama, porque ainda existe. É um livro da Ruth Rocha. E é a história de uma princesa que não quer ser princesa. Ela quer correr o mundo feito os príncipes fazem. Então, as princesas tinham que ficar dentro do castelo, fazendo macramê e aprendendo a ser donzelas, enquanto os príncipes faziam treinamento de guerra para ir correr o mundo. E ela ficava vendo aquilo e dizendo, cara, por que eu tenho que fazer isso? Daí ela ficou nessa coisa de princesa. Aí chegavam os príncipes, subiam pelas tranças dela, diziam, que saco, esse cara é pesado. Aí chegava, o cara era chato, o cara tinha bafo, o cara começou... E ela não queria cumprir aquele papel de mulher que estava sendo dado a ela. Né? Parece uma coisa boba, porque é um livro infantil, mas dentro da cabeça de uma menina, num mundo em que ainda hoje... Eu tenho 38 anos, isso eu tinha o quê? Ou 7 anos quando li esse livro, menos talvez. Num mundo em que as personagens femininas são sempre ou a mocinha, ou a puta, a vilã, a malvada, a destruidora de lares, né? E isso a gente vê muito na literatura através do olhar do homem, né?
Por isso que é tão importante a gente falar de literatura feita por mulheres e não de literatura feminina, porque isso não existe. Não existe literatura masculina, logo não existe literatura feminina. Literatura é literatura. Ultimamente tenho tentado me enquadrar em literatura feminista também. Não gosto. Não faço isso. Eu faço literatura. Se quiserem botar algum rótulo em mim, que seja literatura pop, então, pelo linguajar e pelas referências que eu uso. Mas não é porque eu sou uma mulher feminista que eu faço literatura feminista. Não é porque as minhas personagens são mulheres que são donas de si e do seu destino, do seu desejo, que é literatura feminista. Se o personagem é um economista, não vai ser literatura economista, né, gente? Então, não tem muito sentido querer rotular, mas sempre que alguma coisa vem de uma mulher, tenta se rotular e se diminuir. Eu já passei por isso. No meu primeiro livro foi tranquilo, na verdade. Eu vou fazendo, eu estou completamente embotada de remédio, então meu raciocínio vai fazer muitas voltas, espero que vocês me acompanhem, tá? Meu primeiro livro, Máquina de Pinball, foi uma espécie de ruptura mesmo na literatura, pela linguagem e pelas ações da personagem, que era uma garota jovem que transava, bebia e falava e vivia, estava em busca de liberdade, identidade. E, por incrível que pareça, há 15 anos, era um tabu absurdo falar disso. Tanto na literatura quanto fora dela. Ainda é um pouco, né? A gente sente ainda essa resposta violenta, às vezes, e misógina, né? Quando se publica e se escreve a respeito disso. E eu lembro que eu fiquei muito assustada, porque as minhas referências na época, eu gostava muito, gosto ainda, mas gostava mais. Bukowski era um grande ídolo meu, e ele escrevia toda aquela putaria. Eu falei, ué, se ele pode, eu também posso, não é mesmo? Não, não era mesmo. Porque nessa questão de liberdade sexual, se você escreve em primeira pessoa, já vão achar que você é personagem. Então já começa o problema já começa aí. E mesmo que tenha alguma coisa do escritor no personagem, eu nunca neguei que eu uso um alter ego para escrever. Mas a partir do momento que está escrito, que é uma história, não interessa se aconteceu ou não. Né? As pessoas têm essa curiosidade mórbida de, nossa, aconteceu outra vez uma... Gente, eu estava vendo as pessoas, deixa aceso. Estava bom. Ah, tá bom, tudo bem, então apaga. Deixa que acostuma o olho. Ficou, só que eu esqueci o que eu estava falando. Desculpa, eu juro que eu não sou assim. É que é muito remédio que eu tive que tomar para vir aqui hoje. Eu estou com dor na pele. Está difícil. Então, nessa questão do alter ego, para mulheres e para homens é muito diferente a reação do público. Né? Ninguém vai lá no Henry Miller encher... Ninguém, ele não vai porque ele morreu. Mas ninguém ia lá no Henry Miller encher o saco dele e perguntar, mas isso aconteceu ou não? É verdade ou não é? Quem é esta pessoa desse seu livro? E com mulher acontece isso sempre, desde o começo do meu primeiro livro já começou a acontecer isso. Eu tive uma sorte nesse livro. Bom, já tive a sorte dele ter sido publicado, porque já é difícil ser publicado, tem toda essa questão do mercado editorial, né? Mas eu tive a sorte de ter uma editora que não tentou me categorizar dentro desse rótulo de literatura feminina, porque existe um rótulo de marketing mesmo no mercado, que é fazer aquela capa rosa, aquela capa com borboleta, com uma mulher chorando na banheira, como tentaram fazer mais tarde em uma outra editora. Vou falar nomes, foda-se, porque essa editora, inclusive, mudou muito desde então, isso era 2004. Era a Planeta, na época. A Planeta tinha acabado de chegar no Brasil, é uma grande editora de língua espanhola. Eu tinha acabado de voltar da Espanha, achei que ia arrasar. Cheguei lá e tive que entrar nessa briga da história das 16 capas que eu rejeitei. E realmente era assim, ó, era uma porta de banheiro feminino, era uma garota chorando numa banheira que parecia uma revista Sabrina. E eu falei, gente, mas o capista não leu, ninguém brifou esse moço? O que está acontecendo, né? E aí eu comecei a entender um pouco mais, porque eu fui entender essa questão de gênero dentro do mercado editorial já estando dentro dele, né? Porque eu comecei muito nova, eu escrevi o primeiro livro, publiquei o primeiro livro com 22. Então essas questões, primeiro que, claro que hoje as meninas de 22 anos têm muito mais contato com essas questões, né? Existem coletivos que incentivam a leitura de mulheres, e isso é muito importante. E que mulheres também têm eu dou uma oficina literária que eu pensei nessa oficina, era só para mulheres, porque eu descobri um dia, antes eu culpava as editoras por essa ausência das mulheres nas prateleiras. Né? Eu sempre
né, é gritante a diferença de mulheres e homens. Aí sempre vai ter alguém para falar, mas é J.K. Rowling. Ela é uma exceção. E o nome dela nem é um nome de mulher, se você for parar para pensar. J.K. Rowling pode ser qualquer coisa, né? Assim como a E.L. James, que é daquele outro livro horrível. E... Não, gente, é muito ruim mesmo, sério. Eu não vou nem comparar as duas, assim, tipo, da qualidade da literatura, que o outro é horrível. É constrangedor. Porém, é rica, né? Vende muito. Enfim. São exceções de mulheres best-sellers no mundo, assim. E existe uma diferença gritante dos números entre escritoras e escritores. Eu culpava as editoras até eu descobrir, comecei a conversar com mulheres que trabalhavam em editoras e descobri que o problema era anterior a isso. As mulheres nem chegavam a mandar os originais. Então, mais ou menos a média que essa moça me deu, que trabalhava na Companhia das Letras na época, que recebiam 3 vezes mais originais de homens do que de mulheres. Então, o problema era anterior, porque as mulheres não são incentivadas a se expor. Escrever é se expor, não importa o que você escreva, seja uma tese, seja um livro de ficção, seja quadrinhos, o que é que você faça artisticamente, né? É como quase subir num palco mesmo. E as mulheres não são ensinadas a se expor, não são incentivadas a se expor de nenhuma forma, né? A gente pensa em todas as esferas aí, não só de existência mesmo, né? Tira a mão daí, fecha essa perna, fala baixo, se comporta. Eu sinto... Faz muito tempo que eu saí daqui, na verdade, do Sul, mas eu sinto isso muito mais forte aqui, né? Essa repressão mesmo de gênero com as mulheres, do que onde eu moro agora, aqui em São Paulo. Não que lá não aconteça, obviamente acontece, né? O machismo é estrutural e é mundial. Tem lugares em que ele é mais opressor, tem lugares que a gente se engana e acha que é mais opressor e acha que a gente é super livre no Brasil porque pode usar saia, e não é bem assim. Mas voltando à questão literária, eu fui me dando conta, à medida que eu fui tendo consciência da minha condição de mulher, eu fui me dando conta que eu era uma das poucas dentro daquele meio, e sempre um meio de gente branca, né? Não consigo, nesses anos passados que eu andava com escritores, eu tenho até amigos que são ainda, mas não circulo muito mais nesse meio, porque é um meio... Eu trouxe uns dados aqui. É um meio misógino, não tenho medo de dizer, misógino mesmo. Tem uma pesquisa maravilhosa que está aqui, que é o seguinte... 72% dos autores publicados no Brasil são homens, brancos de classe média, moradores do Rio de Janeiro e São Paulo, professores ou jornalistas. Quase 3/4 dos romances publicados foram escritos por homens. 93,9% dos autores são brancos. O local da narrativa é a metrópole em 82,6% dos casos, e o contexto dos romances é a redemocratização seguida da ditadura militar, 21%. Não devia, esse dado aqui não é nem relevante, né, gente? Quer dizer, é relevante, mas é 21%, é muito pouco. Esse dado é importante. Além do protagonista ser, a maior parte das vezes, representado como artista ou jornalista, os negros aparecem quase sempre como marginais e as mulheres como donas de casa ou objetificadas sexualmente. Isso é uma questão de estrutura histórica mesmo, né? Não tem nem como negar ou ficar balançando a cabeça diante desses dados, porque é só olhar as prateleiras, abrir os livros que a gente tem em casa mesmo. Eu olho a minha prateleira e digo, gente, eu tenho uma seção de mulheres apenas, e depois que eu fui separar por gênero, assim mesmo. Não gênero literário, gênero. Eu resolvi deixar todas as mulheres juntas e fiquei com muita vergonha, porque não tinha nenhum livro escrito por uma mulher negra, pouquíssimos livros escritos por mulheres, e o resto era tudo um homem, né? A gente sabe que tem uma questão histórica aí, que as mulheres começaram a publicar muito depois. Teve as suas exceções, teve a Virginia Woolf, teve algumas outras, teve mulheres que publicaram, mas, historicamente, as mulheres publicavam menos, né? Escreviam menos, acho que não era nem escreviam menos, quer dizer, escreviam menos porque não eram nem permitidas escrever, né? Até certo momento, a não ser, sei lá, convites de casamento e coisas assim. Tem um livro, que eu esqueci o nome da autora agora, mas o livro chama Invenção das Asas, e é sobre a primeira feminista abolicionista americana. Ela se chama Sarah Green Key. E o livro, a narrativa é muito interessante, porque é essa moça, que virou essa feminista, mais tarde, ela começa com ela jovenzinha, e é o momento que ela ganha uma escrava, com 12 anos, e ela repudia completamente aquele momento e diz, não, eu não quero, eu não aceito, eu não concordo. E a família dela era uma família rica, abastada, super escravocrata, e ela começa... Isso é uma história... A história da Sarah é verdade, mas a história da escrava é romantizada, porque a escrava morreu poucos anos depois,
Mas a narrativa que essa escritora criou é muito interessante, porque essa moça, a Sara, começa a ensinar coisas que ela não deveria ensinar para a escrava. Então, tipo, ensinar a escrever, ensinar a peitar o sistema do qual ela fazia parte mesmo. E eu fiquei muito impressionada que nesse livro, e depois eu busquei saber se isso era verdade, que o pai dela trancou a biblioteca dela, isso em 1800 e meio para o fim, assim. Trancou a biblioteca porque ela estava lendo demais e tendo ideias. Então, né, não nos era permitido ter ideias. Isso ainda no privilégio de mulher branca que tinha acesso a livros e sabia escrever, né, na língua que estava acessível ali. E quando eu fui me dando conta desse meu lugar de a única mulher, eu comecei a ver que tipo de elogio eu estava recebendo desses escritores com quem eu andava. E, surpresa, muitos deles achavam que eu escrevia como um homem. Isso, por si só, já fala o lugar que eles acham que a literatura feita por mulheres tem e deve ocupar, né? Tem assuntos restritos. Inclusive, tem um ex-amigo meu que hoje me difama muito, e ele fala que, antes de eu me envolver com o feminismo, eu era uma grande escritora, e aí depois eu não era mais. Eu achei muito engraçado, porque ele nunca mais leu nenhum livro meu. Ele não está julgando a minha produção literária, ele está julgando a minha produção intelectual, a parte da literária, a parte da ficção. Então, isso também, vou repetir, tem um nome, chama misoginia, né, gente? Então, que siga sendo um ex-amigo, que não é o tipo de gente que eu quero perto de mim. Eu acho que é possível mudar esse tipo de pensamento, a gente vê que... E por pressão, nossa, pressão das mulheres, pressão popular, pressão das pessoas negras, que não se veem representadas nessa literatura, que não veem espaço para a literatura que eles fazem, porque não é que pessoas negras não escrevem, mulheres negras estão na academia, elas têm acesso às coisas agora, sabe? São poucas ainda, mas elas existem. Existe produção intelectual de mulheres negras há bastante tempo. Né? Então, assim, é uma questão de ter espaço dentro da academia também. Eu não sou uma acadêmica, mas eu presto muita atenção de onde vêm essas coisas e quem está fazendo. E a gente tem visto nos últimos 5 anos uma mudança bem grande por pressão. Porque a gente não aceita mais, porque a gente reclama, porque a gente aí é xingada de feminazi e tudo mais. Mas é assim que se faz, né? Não tem muito hoje outro jeito senão ir peitando o sistema, que chegar pedindo por favorzinho, ninguém nunca conseguiu nada dessa forma. Nas últimas, né, a gente vai vendo nas flips mesmo. Eu digo a flip porque é a maior festa, né? O maior festival de literatura do Brasil. Ele é majoritariamente branco e homem. Eles poderiam trazer escritoras, né, eles trazem muitos escritores de fora do Brasil. Agora a Companhia das Letras começou a publicar essas mulheres também, porque eles perceberam uma questão de mercado também, né? Porque essa revolução, ela não é brasileira, ela é mundial. Essa reivindicação é uma reivindicação que está vindo de vários lados, de vários países, de várias áreas, tanto da ciência como da literatura, né, da academia em geral, assim, de levar essa atenção para os trabalhos das mulheres, que são historicamente invisibilizados na ciência. É uma coisa assustadora o tanto de tese e de teoria e de invenções mesmo roubadas que mulheres inventaram, mulheres criaram, mulheres desenvolveram, e até determinado momento elas não podiam nem publicar aquilo, então elas tinham que passar para um cara, tinham que passar para um homem. Mas a questão da ciência não é minha área, né? E a partir desse momento que eu percebi qual que era o lugar que achavam que eu devia ter, que era da exceção, né? Eu, no meio dos homens, era a exceção que eles aceitavam. Falei, mas então eu estou fazendo alguma coisa errada aqui que eles estão me aceitando. Não pode ser. Eu não quero ter esse banquinho aqui da aceitação do escreve tão bem quanto um homem. Eu fui tendo uma consciência maior do que era ser uma mulher, né? E fui também percebendo que a minha literatura era, de certa forma, ainda feita, isso até, digamos, 2007, assim. Eu pensava em agradar os homens, sim, quando eu escrevia. Eu pensava nos leitores homens, eu pensava em não incomodá-los, eu pensava em cenas para, de repente, citá-los. Apesar da minha personagem ter uma fala muito forte, na hora que eu estava escrevendo, eu não estava pensando nas mulheres que estavam lendo. Esse meu pensamento foi mudando.
O primeiro livro que eu fiz pensando isso foi Eu Quero Ser Eu, que saiu em 2014. E é um livro para adolescentes, porque eu acho esse público muito importante. Importante e subestimado. Porque é na adolescência que a gente forma o nosso gosto, né? O gosto literário. Na infância seria o ideal, mas na adolescência que a gente começa a formar o nosso gosto do que a gente acha bacana, que a gente encontra, onde a gente se encontra. E eu escrevi o livro que eu gostaria de ter lido com essa idade, que foi a idade que eu comecei a ler, que eu encontrei a literatura beat, por exemplo, que eu gostava muito quando era adolescente. Eu tinha na minha casa, obviamente não tinha na escola, né? Porque imagina se eu ensinar isso na escola, bungee junk. Mas eu tinha em casa, eu tenho esse privilégio enorme também de ter tido uma biblioteca incrível em casa. E não tinha nenhuma mulher. Tinha, mas elas não estavam publicadas. Agora saiu uma antologia das mulheres beats. Agora não, vai. Na época da Brasiliense, assim, nos anos 80. Mas saiu uma antologia. E agora tem a Demônio Negro, lançou também algumas mulheres. A Veneta lançou a Diane de Prima, que é a mais conhecida. Então, assim, não é que não tinha mulheres. Mais uma vez, elas estavam invisibilizadas dentro de um contexto que elas existiam. Porque quando a gente vai ler coisas sobre a geração beat, quem que tem ali? No máximo tem a Patti Smith, que é a escritora, mas não ela é mais conhecida pela carreira musical dela. Então, se eu tivesse tido acesso à literatura feita por mulheres nessa época, provavelmente eu teria uma outra noção já. E por isso eu escrevi esse livro, que é uma adolescente que fica questionando os papéis de gênero. É um livro cheio de perguntas, não é um livro com respostas. Infelizmente não tenho ele aqui, ele está esgotado. Estou negociando com a editora, porque depois que eu tive toda essa questão com essa editora grande e as 16 capas rejeitadas, eu resolvi ir para uma editora pequena, que é 7 Letras, que me dava toda a liberdade para fazer o que eu quisesse, botar a capa que eu quisesse, não mexer no meu texto, revisava apenas. E depois eu fui fazer um livro independente, que foi possivelmente a pior ideia que eu já tive na minha vida, porque é uma trabalheira inacreditável. Não deu tudo errado porque o livro saiu, mas eu estou pagando por ele para sempre. Eu vou ficar pagando por isso. Porque foi um orçamento mal feito, por gente incompetente, e aí sobrou para mim, obviamente, né? Mas foi uma coisa bem corajosa da minha parte de peitar esse sistema. Falhei, fui para uma editora grande. Se não pode vencê-lo, junte-se a eles, né, gente? O que eu posso fazer? Eu estava com uma tonelada de livro. Não era uma tonelada, mas era 700 mil quilos na minha sala. Eu estava achando que o meu prédio ia desabar em algum momento. Foi uma péssima ideia. Mas foi uma boa experiência. Agora, se eu fizesse de novo, eu saberia fazer. Eu fiz isso porque não teve nada a ver com gênero nessa questão aí, mas eu vou falar o porquê. Não sei se vocês estão a par deste dado, mas os escritores geralmente ganham até 10% do preço de capa. A livraria é o maior problema, fica com metade, né? Fica com 50%. Os livros ficam consignados, eles pagam depois de 90 dias, é uma bagunça. Quanto maior a livraria, pior é o sistema. A editora fica com 40%, porque a editora tem custos, né? Tem custo de impressão, de divulgação, de várias coisas. E o autor... O autor que fez o livro fica com 10%, até 10%. Meu primeiro foi 7%. Não me lembro de ter visto R$1 desse dinheiro, porque rola um adiantamentozinho, né? E mesmo que esse meu primeiro livro seja bem conhecido, ele não vendeu muito. Ele vende mais nas 7 Letras agora do que vendia na Conrad. É tudo uma questão de marketing. Eu me sinto uma best-seller quando eu olho as coisas que saíram no jornal na época, mas foi uma edição de 3 mil exemplares que esgotou. E depois eles disponibilizaram o PDF. Sem o meu consentimento. Não foi bacana da parte deles. Mas, enfim, os meus livros estão todos nas 7 Letras agora. Eu estou escrevendo um livro que, finalmente, eles vão poder falar que eu escrevi um livro feminista, porque realmente chama-se, inclusive, Como Me Tornei Feminista. Que vai ser um livrinho, uma edição pocket. E não é literatura. Não tenho nenhum problema em dizer que eu vou fazer um livro de não ficção contando histórias e trazendo histórias de outras mulheres, porque é importante que se produza material para que as mulheres se identifiquem com isso, porque por mais que a gente ache dentro da nossa bolha aqui, imagino que vocês estejam na mesma bolha que eu,
que todo mundo está sabendo do assunto, toda vez eu tenho uma coluna na Zero Hora, né? Toda vez que eu tô achando que a vida está muito boa, vou lá e vou ler a sessão de comentários da minha coluna. Aí eu digo, tá, entendi. Ainda falta. Aí eu vejo que tem que escrever de uma forma mais didática, né? Porque quando a gente começa a escrever para quem já sabe do que a gente está falando, é uma coisa. Quando a gente está chegando num público novo, tem que repetir tudo aquilo. Então, é o trabalho de Sísifo. Todo dia levantar a pedra, né? Todo dia subir a pedra. E tudo bem, né? Alguém vai ter que fazer isso. Vou seguir fazendo. E, na verdade, é um grande prazer trazer esse assunto para as pessoas né, essa questão de gênero, porque demorou demais para chegar em mim isso. Eu tive que descobrir sozinha. Eu fui descobrindo na minha vivência, e um dia eu estava em Cuiabá com um ex-namorado e eu estava morrendo de tédio e pedi para ele me levar no sebo, e eu encontrei um livro da Carmen da Silva, que é uma escritora gaúcha também, do Rio Grande, e chama Sangue Sem Dono esse livro, é um romance dela incrível, um dos melhores livros que eu já li na literatura brasileira. Ele está esgotado desde 1968. É quase impossível de achar. Saiu pela Civilização Brasileira em 63, sabe? E aí eu fui descobrindo... Primeiro eu descobri a obra de ficção dela, que é completamente esquecida, e, uma coisa que me assusta, apagada pela produção feminista dela. Porque ela foi a primeira mulher... Foi a mulher que introduziu o feminismo na imprensa brasileira, na verdade. Ela tinha uma coluna na revista Cláudia, a partir de 64 mesmo. Que ano bom que ela chegou, né? Voltou para o Brasil em 64. Ela foi a primeira, ela morou no Uruguai, depois na Argentina. Ela já tinha sido premiada lá com outro romance dela que chama Setembro. Também é quase impossível de achar. Tem no estante virtual, assim. Agora, antes era R$5, mas aí começou a se falar do assunto e agora é 100. Então, eu estou aí nessa missão de tentar fazer a Carmen ser republicada também, porque ela é super importante. A obra literária dela, né, que está completamente apagada, porque eu fui falar com escritores homens, os amigos que sobraram ainda dessa categoria, e eles nem sabiam que ela era escritora. Eles tinham a memória da revista Cláudia. Não, mas ela foi muito importante. Ela falava, né, ela foi mesmo muito importante nessa questão. Falava de protagonismo feminino, que a mulher deveria ser coadjuvante da vida do homem, que ela deveria ser protagonista da sua própria vida. E naquele momento era uma coisa muito complicada de se falar. Tinha que ser muito sutil, né, para trazer essas questões, assim. As mulheres estavam extremamente angustiadas no Brasil, acho que talvez mais por conta, né, da situação política aqui. E ela começou a escrever para essas mulheres, e através dessa coluna ela abriu, acho que, a cabeça de toda uma geração. Porém, cadê a produção literária dela? Está lá. Ficou parada nos anos 60. O último livro que ela publicou é um livro de memórias, chama Histórias Híbridas de uma Senhora de Respeito. E ela fala muito dessa coisa né, claro que ela é uma mulher de outra época, tal. Ela também tem... Eu me identifico demais com ela, com a voz dela, com o discurso dela. E ela sempre falava que, assim, ela andava entre os homens, né? E a gente, quando anda entre os homens, acaba tentando se igualar, eles sendo mais dura, às vezes, ou tentando enrolar para ser respeitada de alguma forma, que a gente não sabe bem como é, porque também a gente não quer se impor, porque a gente não quer ser a chata. Agora eu já não me importo mais, né? Se quiser me chamar de chata, tudo bem, não tem problema, mas é toda uma desconstrução do que se espera da gente, né? Porque, por mais que sejamos artistas, mulheres, intelectuais, que produzem coisas, a gente ainda tem essa coisa de aceitação. É muito complicado, é muito difícil. E eu acho surreal estar falando disso em 2017, mas daí eu penso na sessão de comentários de novo e penso que não é nada surreal. Eu vou abrir para perguntas agora, que eu estou falando há muitas horas, e quero saber se alguém tem alguma coisa para falar, para perguntar, para colocar. Senão eu vou continuar falando, gente. Tá. Alguém leva o microfone. Oi, tá bom. Eu não sei essa história a respeito das mulheres, da literatura que tu falou, porque eu gosto muito de ler, e eu estava pensando, eu nunca cataloguei a quantidade, mas vou falar só de mulheres gaúchas. A Lia Luft, a Cíntia Moscovitch, a Letícia da Casa de Sete Mulheres, a Cláudia Tages, depois tem a Isabela Lende, a Anaís Nin, aquela que fez
a obra do Brumas de Avalon. O primeiro livro é aquela que escreveu Éramos Seis, que era muito triste. Olha, tem um monte de mulheres que eu li. Então, eu não vejo assim tanta ausência de mulheres. Tem mais outras, eu acho que eu estou esquecendo. Eu não sei se está falando nas mulheres, na questão da sexualidade. Compara com a quantidade de homem publicado, com essas mulheres que tiveram a memória. Olha a tua estante quando chegar em casa. Eu nunca separei, mas olha, eu li dúzias de mulheres. Agora, não sei se é em determinado tema. E daí, da sexualidade, eu ia perguntar para ti, Simone de Beauvoir também li, a Virginia Woolf também, e a Anaïs Nin. Tu não falou onde é que ela se enquadra, assim, ela foi uma precursora no assunto sexual? Eu acho que ela foi uma precursora com aval de homens, né? É? Eu acho que sim. Infelizmente, esse aval é importante, sim, porque ela estava envolvida com a Henry Miller ali, ela estava num meio que permitia a ela isso. Né? Ela não estava peitando aquele sistema, ela estava inserida nele. Então, esse aval que eu estou falando, que eu acabei de falar, inclusive, né, de agradar. Então, não sei, porque eu nunca conversei com a Anaïs Nin, até porque eu teria que fazer uma mesa branca com ela. Né? E todas essas outras, assim, também, eu não sei, e todas essas outras escritoras, assim, tem que peitar sistema, não tem que peitar sistema? Não? Como Ninguém é que é tem que situação? fazer nada. Tá? Ninguém tem que fazer nada. Eu escolhi fazer isso porque a minha vivência me levou a isso e a minha personalidade me levou a isso. Se uma escritora quer não peitar o sistema e ela continuar escrevendo, para mim está ótimo, porque ela vai estar representando já as mulheres. Não precisa peitar nada. Agora, eu preciso. Eu preciso porque eu senti esse peso em mim. Não, tudo bem. Entendeu? Agora, mas é verdade, não. E assim, existem várias maneiras de peitar também, né? Não precisa chegar com o pé na porta. Existem várias maneiras de transgredir. Você não precisa transgredir explicitamente. Então, quando você... Porque existe... Você pode elencar 200 mulheres agora, mas vai ter 1000 homens a mais, sempre. Entendeu? É assim, o mundo funciona dessa forma. Vai numa livraria. Pode ser que a tua prateleira seja uma exceção, mas a gente nunca pode se colocar como regra. Né? Eu já sei que eu não sou uma regra também. Sim, a gente não pode se colocar como regra. Pode ser que seja uma exceção. E outra, essas mulheres gaúchas que você citou não são tão conhecidas no resto do Brasil. Né? Tem essa questão da literatura produzida aqui ficar aqui. Isso eu acho super problemático, porque a literatura que vem daqui é incrível. Mas essas mulheres não têm a projeção que, por exemplo, o Daniel Galera tem. E não é porque elas não têm qualidade. Não, com certeza tem as qualidades, mas também os homens também não têm muita projeção, se é do Estado, o Antônio Cis Brasil, sei lá. O único projetado, assim, acho que é o Érico Veríssimo, né? Não, tem uma questão regional, porque né, o Sudeste, como eu dei aqueles dados ali antes, se quiser eu te mostro de novo, o Sudeste mesmo, o eixo Rio e São Paulo ali ainda domina. Né? Os escritores gaúchos acabam ficando por aqui, os escritores pernambucanos, nordestinos, do Norte, acabam ficando por lá também, sendo mais conhecidos na região deles, e não necessariamente fazendo literatura regional. Né? Isso que é o que mais me incomoda, na verdade, porque às vezes, quando é uma coisa que é culturalmente mais difícil do Sudeste engolir, por exemplo, do Sudeste digerir, eu consigo entender essa resistência. Agora, quando o autor está escrevendo algo universal e mesmo assim ele é visibilizado, é um problema. E vai ser sempre pior para a autora. Tá bom, obrigado. Obrigada. Eu queria, só para entrar um pouquinho nessa conversa da invisibilidade das escritoras mulheres, eu estou me lembrando de um trabalho super importante que foi feito por uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu trabalho. Quando ela começou a dar aula, isso há um tempo já, ela percebeu que ela trabalhava com literatura brasileira e dava aula só sobre homens, quando ela lidava com o século XIX, especialmente, por exemplo, não se sabia nada sobre nenhuma autora. Porque o século XX já começa a ter uma que outra, como o senhor falou, né? Uma que outra que a gente conhece. Mas no século XIX não, simplesmente se ensina nas escolas e nas universidades uma literatura onde não existem mulheres. E ela se perguntava o que acontece. Não tinha uma mulher que escrevia no século XIX? Tinha, né? Ela começou a fazer uma pesquisa e ela acabou publicando uma antologia de 3 volumes, umas 1000 páginas cada volume, só sobre autoras, mulheres que escreviam no século XIX. Mas onde é que elas estavam? Elas estavam perdidas em bibliotecas, em sebos, em lugares incríveis. Ela teve que viajar, ela teve que descobrir isso, contar com o apoio de bibliófilos, aquela coisa.
E ela acabou fazendo, é uma antologia das escritoras brasileiras do século XIX, que tem 3 volumes. 150 Que coisa autoras. maravilhosa. Enfim. Como chama? A autora é Zaide Musar, ela faleceu há 2 anos atrás, mas os livros se chamam Antologia das Escritoras Brasileiras do século XIX, foram lançados pela editora que ela criou para fazer isso, que é a Editora Mulheres, né? Então, que trabalho necessário. Super importante. Porque não é essa coisa de achar que não tem. Não é que não tem. Só estava desaparecida, empoeirada num canto. Né? E hoje isso está mudando. Parece que está mudando muito, mas está mudando sensivelmente. Assim, as mulheres estão tendo mais coragem de escrever. Acho que a internet também permite que as mulheres testem. Né? E vão botando, em vez de mergulhar direto num romance, por exemplo, vai testando gêneros mesmo e criando público, né? Que foi o meu caso totalmente, assim, de criar público na internet. O meu público, hoje ainda, mas menos. Só que no começo, né, que eu perguntei do Cardoso Online antes, para quem não sabe o que era, foi possivelmente a primeira manifestação literária na internet brasileira. Durou de 98 a 2001 e eram blocos de texto que a gente mandava por e-mail. Nós tínhamos entre 18 e 20 e pouquinhos anos. O Daniel Pelizari era o mais velho, era eu, Daniel Pelizari e Daniel Galera, Guilherme Pila, Guilherme Caon e Hermano Freitas. Tinha mais uma pessoa que eu estou esquecendo. E Marcelo Trezel, que hoje é professor. Eu era a única mulher, né? Já começou por aí. Depois, quando eu fui revendo essa vivência. E foi muito importante para mim isso, porque foi um momento que eu comecei a internet era uma coisa nova, ninguém sabia para que ia se usar aquilo direito, né? Não era que nem hoje, que se joga no Google uma coisa lá e se encontra... De repente, eu encontro PDF dessas escritoras do século XIX disponível. Tudo era mais difícil, o acesso era mais difícil, e a gente começou a mandar esses blocos de texto por e-mail, e, de repente, naquela época, era 1998, faz algum tempo já, a gente chegou ao assombroso número de 5.000 assinantes, e a gente começou, cada um, a desenvolver seu estilo dentro desse a gente chamava de mailzine, né? A gente criou um termo aí, porque era de uma coisa que não existia. E depois outras pessoas fizeram isso também, de mandar o texto por e-mail, e aí vieram sites, aí vieram os blogs, aí veio meu blog, meu primeiro blog, que era o Brasileira Preta. Tem esse nome porque um dia uma pessoa me xingou de Brasileira Preta. Eu achei legal e usei. Faço muito isso. Ressignificar xingamentos. Gosto muito dessa ideia. E no Brasileira Preta eu comecei a publicar trechos do Máquina de Pinball, que é esse meu primeiro livro. E aí daí veio uma confusão que até hoje me persegue, que é o livro de blog. Não, o livro estava escrito e eu publiquei um trecho no blog. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu nunca ia ter publicado. Nenhuma palavra, nem o nome do livro. Aí veio depois um filme para aumentar a confusão, que foi outra grande incomodação da minha vida, o filme desse livro, que é uma adaptação livre e distante da obra original. Foi bem complicado esse processo para mim, porque eu mexi num tratamento do roteiro, e aí não era nada daquilo. E, no fim das contas, os textos que aparecem escritos na tela não são meus, são de outra escritora. E hoje, se o diretor me vê, ele atravessa a rua. Não nos damos bem. Mas aí veio essa confusão, porque essa personagem do filme, ele pegou e destruiu a personagem do livro e ainda criou uma história junto com o blog, e aí fica todo mundo achando que é a minha cinebiografia. Gente, eu não tenho uma cinebiografia, eu não sou a personagem do meu livro, eu não sou a personagem do filme. Aí voltamos para aquela questão do alter ego ser associado diretamente a... Né? Não são muitos autores que passam por isso, nem todos os autores que usam alter ego passam por isso, né? Mas eu sinto que isso pesa novamente mais sobre as mulheres, especialmente quando se trata de temas que dizem que nós não devemos falar, como sexo, por exemplo, como a Anaïs Nin fazia, como a Cassandra Rios fez, como a Aida Rios fez. São pouquíssimas. Pensa em todos os outros homens que fizeram isso e as mulheres que a gente consegue encher uma mão com as mulheres que trataram de sexualidade e sexo. E putaria, né, gente? Que a palavra correta, às vezes, é essa, não é erotismo, nem nada, é putaria. E
ainda hoje é difícil de transpor essa barreira, né? Aos homens é permitido tudo e a gente tem que ficar pedindo desculpa, com licença, ou brigando, que é o que eu escolho fazer. Oi, Clara. Temos participação aqui através do Facebook, o pessoal está assistindo por streaming aqui, né? Então temos aqui o Adelino Bilhalva, que ele fala o seguinte: Clara, dá um prêmio para o senhor. Dá um prêmio para o senhor. Ele achou a prova que não precisamos do feminismo. Uma pergunta. Mas vamos à pergunta. Tu não responde algumas vezes aos comentários da tua coluna? Eu não. Ok. Não, eu não respondo porque não é pergunta, é ofensa. Né? Eu não sei qual é... Eu não sei quem foi que teve essa ideia de botar comentário na internet também, mas olha... Queria dizer que foi uma péssima ideia, colega. Porque, sei lá, as pessoas saem de uma curva de esgoto e surgem com os piores pensamentos e a gente para e pensa quem são essas pessoas. Aí a gente para e pensa que é o nosso tio, nosso vizinho, né? Nossa prima, que às vezes tem aquele pensamento, não fala, mas o anonimato da internet... Ou às vezes não é nem o anonimato, que a pessoa já não tem mais vergonha, né? Vai lá e fala todo tipo de impropério. Desde o começo, eu não tive comentário no meu blog. Eu lembro desse momento, em 2001, quando eu fiz o blog. Quero comentários? Eu falei, nossa, Deus me livre, que é isso? Quero comentário, não. Quem quiser falar comigo, manda e-mail. Hoje em dia tem todas as outras redes para se comunicar, mas comentário, em especial, eu tenho cada vez mais horror. Realmente, para mim, só serve para ver que o mundo ainda está muito distante de alcançar o que a gente acha que eu e as pessoas que pensam como eu acham que é bacana, assim. Porque é muito ódio, muito xingamento, muito pensamento errado, muita desinformação, e aquela desinformação vai aumentando e um vai alimentando a desinformação do outro. E aí acaba alguém gritando, vai para Cuba. Só mais uma aqui que veio pela internet, depois a gente já leva ali para frente. A Fernanda do Carmo Hernandes pergunta: Clara, como tu enxergas as mudanças na sociedade em relação a gêneros fluidos em 50 anos? Em 50 anos eu não posso falar, eu posso falar dessa geração que é próxima a mim. Daqui a 50 anos, em 50 anos para frente. Olha, eu queria dizer que a minha filha já fala que é pansexual, e ela me chamou de ignorante quando eu chamei ela de bissexual. Ela falou, mãe, como você é ignorante? E eu falei, mas o que é pansexual? Só conseguia pensar em ser gay, né, gente? Que era a única pessoa até então que eu tinha ouvido falar usar esse termo. E ela disse, mãe, é gente que se relaciona com mulheres, homens, gêneros não binários também. Eu fiquei me sentindo muito ignorante mesmo. Eu acho que, como todo tipo de coisa nova, tende a ter uma onda de ódio contra isso, né? Porque o que o conservador quer? Conservar. Por quê? Porque para ele está bom assim, né? E essa questão de gêneros fluidos é muito nova e apavora muito as pessoas conservadoras. Elas acham que, assim, nossa, vai acabar a família brasileira. Vai parar de nascer bebês no mundo. Tá aí uma coisa que está perigando, né, gente? Está faltando bebê no mundo. Então, assim, a gente vê que esse discurso das pessoas é muito apegado ao medo que elas têm do que pode acontecer quando elas nem estarão mais aqui, né? Eu espero que... O pior é ver que esse pensamento... Tem gente jovem reproduzindo esse pensamento, né? Não é só gente velha e não tem nada a ver, não tem, às vezes, tanto a ver com idade, né? Tem a ver com formação, tem a ver com desinformação, né? A gente está vivendo numa era muito louca de desinformação e de... Adoro o termo pós-verdade, acho maravilhoso. E pós-verdade, gente, né? É muito louco. Imagina falar há 10 anos, falar pós-verdade, que pós-verdade que é isso? Mas a desinformação, às vezes, eu acho que assim, o momento político que a gente está vivendo, ele é fruto da desinformação extrema. E a internet tem um papel muito grande nisso. Assim. Eu era um pouco fóbica de conversar com as pessoas, mas isso foi mudando, né, ao longo da vida.
E eu comecei a conversar com pessoas fora do meu círculo, assim, para ver onde que elas se informam. As pessoas se informam no Facebook e no WhatsApp. Então, é aquela coisa de uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. É isso que está acontecendo. Então, tá uma guerra de desinformação que a gente está vivendo. Eu realmente não tenho uma solução para isso. Assim, eu vejo que eu vivo na bolha das mídias alternativas, então a gente tem acesso, por exemplo, direto a Brasília. Então a gente vê o que está acontecendo lá. Mas aí tem, sei lá, a página do MBL, por exemplo, que tem milhões de seguidores, e os caras mentem descaradamente a respeito de um monte de coisa, e aquilo se espalha, se espalha, se espalha, e vira uma verdade. E vira uma coisa que as pessoas acreditam, e as pessoas vão para a rua com uma camiseta da CBF, uma organização corrupta, para protestar contra a corrupção. Então, assim, não tem, para mim, esse é a figura da desinformação, uma pessoa com uma camiseta da CBF falando contra a corrupção. E essa figura é um fruto dessa época. Essas pessoas nunca tinham ido a uma manifestação política antes, nunca tinham se envolvido politicamente antes. Mas eu acho também que a política brasileira se tornou uma narrativa quase novelesca. E as pessoas começaram a acreditar, ou futebolística, talvez. E as pessoas passaram a acompanhar dessa forma, não da forma que a política tem que ser vista. Né? Que a gente tem que se informar e saber que não existe santo dentro de nenhum lugar, que não existe... Né? É muito complicado dentro da política. O nosso sistema político é um sistema corrupto. É difícil não se corromper dentro dele. Para você conseguir se mover dentro da política, você tem que acabar fazendo algumas alianças escusas. É horrível. Senão você vira um partido que fica só criticando e não soma, não muda, não faz nada. Né? Você vira mais um estorvo, no fim das contas. Então, é muito complicado. Tinha que ter uma reforma política, tem toda essa questão da informação. Então, a gente vive... Eu queria... espero estar viva daqui a 50 anos para pensar assim, meu Deus, 2017, 2016, 2015, que anos loucos que vivi. Sabe? Porque, não, realmente, não tem registro disso na história. Não só aqui, né? A gente pensa na eleição do Trump, por exemplo, também foi uma coisa completamente manipulada, né? De vazar informação aqui, vazar informação ali, vazar um e-mail aqui, vazar lá, aí a Hillary tinha toda a mídia a favor dela, mas daí, enfim, tá aí o Trump falando mal de arte moderna, que é feia e que parece que uma criança fez. Vocês viram isso? Ele tweetou isso, gente, parece uma conta fake, né? É inacreditável. O Twitter do Donald Trump, eu até dou risada às vezes, mas daí depois eu dou uma choradinha, que é muito triste. Mais alguém quer falar? Acho que isso da desinformação também tem a ver, eu acompanho, óbvio, que tu escreves, o que até a Clara Corleone escreve, que as pessoas não entendem nada do que está escrito ali, porque muitos homens, inclusive, tá legal, teu trabalho é lindo, teus textos são legais, mas vem cá, vamos sair, ou ai, teus peitos são lindos, ou nossa, você é gostosa, sabe? Eles acham que elogiar a tua obra, o teu trabalho, é elogiar o teu corpo, a tua aparência, te convidar para sair. Ainda existe essa confusão, né? E essa liberdade que eles têm de ir no teu inbox e te dizer, nossa, vi tuas fotos e estou com tesão e... Sabe? O problema é seu, querido. Tipo, bate uma punheta aí, né? Cara, e o trabalho, isso? Sabe? Isso que também eu acho que não dá muita coragem nas gurias de escrever, assim, porque tu vê todos os dias isso, sabe? Qualquer coisa que tu te expõe num textão no Facebook, tu pensa, um dia eu vou escrever, e daí tu escreve qualquer coisa, as pessoas, você não deveria falar dessa forma, sua mãe te deu educação, sabe? A sua família... Tipo, tua mãe tá no Facebook, tu tem coragem de falar isso? Cara, sabe? Então, é com mulher, né? Isso aí, assim. Eu duvido. E essa coisa do corpo é muito louca, assim, porque eu passei a usar o meu corpo como instrumento de trabalho ao longo dos anos, ao ponto de começar a escrever em mim. Eu vou fazer uma exposição das minhas coisas escritas na minha pessoa, porque existe isso aí mesmo, né? Da pessoa... a masculinidade é um problema, não é o homem, o indivíduo, o homem. É a masculinidade como ela é construída. Né? Essa liberdade que eles acham que eles têm, que a gente não pode ter. Né?
Porque imagina se uma mina chega num cara e fala isso. Nossa, que texto lindo, mas que colchão. Vagabunda, né? Puta. Não se dá valor. Nossa. Mas eles podem. Então, tem essa construção da masculinidade que é extremamente tóxica para os homens também. É muito triste ver os homens presos nessa masculinidade e reproduzindo essa coisa tão antiga que não precisa mais. Mas eles são massacrados com isso desde pequenos também. Tem um documentário incrível, chama The Mask You Live In. Fala sobre a construção da masculinidade nos Estados Unidos, mas, na verdade, é sobre a masculinidade ocidental. Né? Porque eles têm alguns exemplos específicos de futebol americano, de atletas que... Né? E tem essa coisa de não chora, vai fazer coisa como mulherzinha. Tudo que é associado ao feminino é uma coisa ruim, é uma coisa de fraco, de frágil. E eu também tinha essa ideia, na verdade. Essa construção, ela vaza para nós também. Né? Então, eu sempre me afastei. A minha mãe me dizia uma coisa quando eu era pequena, que eu fui entender depois. Ela dizia, não seja como as outras, mas não eram as outras pessoas, as outras mulheres. Era a construção de mulher do que uma mulher podia e devia ser dentro, né, do esperado dentro da sociedade. Então, assim, não vou dizer que foi fácil, mas eu tive apoio para isso. Né? Eu tive um respaldo muito forte de buscar essa identidade e peitar esse sistema. Do lugar da mulher. Tanto que meus 7 anos depois virou lugar de mulher justamente porque a gente estava questionando isso e, novamente, vou falar, inacreditável ter que falar isso aí em 2014, né? Mas em 2017 ainda tem que falar isso, porque ainda tem gente dizendo, gente... E a gente está num centro urbano, sabe? A gente está num lugar que, teoricamente, as pessoas têm um pouco mais de informação. Imagina no interiorzão lá de Pernambuco. Como é que é, sabe? Tem um documentário que chama Severinas, que o cara fala com todas as palavras, a mulher é inferior. Por quê? Porque é. Por quê? Porque é assim. Por quê? Porque daqui a pouco ele, sei lá, está na Bíblia. Deve ter falado isso em algum momento. Mas tem essa construção e os homens são ensinados dessa forma. Então, assim, eu acho que no começo eu não tinha nenhuma paciência para falar com homem, porque eu ainda estava descobrindo as outras mulheres, descobrindo os outros discursos. Mas eu vi que, enquanto a gente não conversar com eles, nada vai mudar. Nem em termos de violência, nem em termos de compreensão do que nós somos e podemos ser, do que eles são e não precisam ser. Né? É justamente essa construção dessa masculinidade que é calcada em dominação e violência. Faz mal para eles, eles se matam, eles nos matam. Né? E, enfim... Tem que falar com os homens. Foi ontem? Anteontem. Foi aniversário de 11 anos da Lei Maria da Penha. E o Instituto Maria da Penha criou, uma agência junto com o Instituto, criou o Relógio da Violência. relógiosdaviolencia.com.br. Depois entrem lá. O relógio fica mostrando os números de violência contra a mulher crescendo. É um negócio que eu passei o dia inteiro, acho que é por isso que eu fiquei doente, gente. Eu passei o dia inteiro vendo aquele relógio na minha frente, mediando as conversas. Teve um homem do Instituto Maria da Penha que trouxe muitos dados. Eles estão fazendo novas pesquisas e eles estão fazendo pesquisas não com os dados das delegacias, por exemplo. Eles estão fazendo pesquisa direto com as mulheres, direto com as vítimas. Ou com mulheres. 10 mil mulheres eles entrevistaram. Isso no Norte e no Nordeste, porque eles ficam no... Onde que eles estão? Maranhão, gente? Eu esqueci agora onde que eles estão. Mas eles estão no Nordeste e eles estão fazendo essa pesquisa nova e assim os níveis de violência são muito alarmantes, são absurdos. Tem como pôr aqui nesse negócio? Quem está controlando essa tela aqui? Existe alguma forma? relógiosdaviolencia.com.br. Adelino, ajuda nós. Relógios da Violência. relógiosdahora.com. .br. Isso. Fiquem olhando 10 segundos para essa tela. Passa ali, ó.
naquela flechinha? Isso aí eu me incluo, viu? Cada vez que entra um comentário lá. É porque essas são as violências que a lei abarca, né? Que é a violência verbal, violência patrimonial, que é quando o cara quebra as suas coisas, violência moral, violência sexual e violência física. Então, infelizmente, essa lei ainda não chega, né, a todo mundo. As delegacias ainda têm muita gente despreparada. As pessoas que trabalham nas delegacias mesmo não conhecem a lei. Eu já tive muita briga em delegacia com uma escrivã que não queria registrar uma coisa porque ela não conhecia. Ah, não, mas isso aqui não entra. Entra sim, violência psicológica está na lei. Aí você tem que saber a lei. Aí você imagina se, né, se a mulher chega na delegacia e a escrivã fala que não está na lei, ela fala, tá bom, e vai embora, né? Então, é muito complicado, assim, essa questão toda. Eu fiquei lá com a Maria da Penha, ela mesma estava lá, e foi um dia incrível, porém muito pesado. E isso tudo tem a ver com escrever, sim, tem a ver com literatura, sim, porque, né, a gente está falando de gênero, violência de gênero tem a ver com tudo. Mais alguém quer falar? Oi, Clara, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade. Aqui. Aqui. A minha principal dúvida é uma das coisas que eu venho pensando, principalmente nessa questão de feminismo, enfim, negritude e tal, da responsabilidade que as pessoas que têm essa informação têm de passar isso adiante e tal. E, ao mesmo tempo que eu sinto que é necessário essa responsabilidade e tal, em muitos momentos eu me sinto exausta, sabe? No sentido de, tipo, de novo. E, em muitos momentos também tem aquela questão de... não, tu falou de não querer ser chata, ou senão muitas vezes porque tu acaba sendo conivente também, né? Tipo, nessa questão de, tipo, quando tu sabe, tu tem dois caminhos, ou tu simplesmente finge que tu não viu, ou tu entra numa briga. E aí eu queria ver contigo como que tu faz esse balanço, sabe? Da questão de, tipo, do que falar, quando falar, se tu também te sente exausto em alguns momentos, assim, de, tipo, porque no momento que tu carrega essa bandeira e tal, de tu ser uma voz. E aí, na verdade, acontece também do tipo, precisamos de uma feminista para falar sobre isso. Claro, você pode falar e, tipo... Cara, o meu limite é a minha sanidade mental. Tá? Eu já fiquei várias vezes doente de me envolver demais com questões, ou de envolver... Ponto 1. A gente tem que falar com quem está escutando. Esse é o principal. Se a pessoa está lá vomitando um monte de coisa em cima de você, você fala... Adeus. Porque ela não vai te ouvir, ela quer falar. Né? Então, passando desse ponto, quando a pessoa quer e ela quer debater, ela não está te ouvindo, ela está argumentando exaustivamente. Eu estou pensando numa mulher mesmo, no caso, não é nem num homem, porque isso acontece também, né? Temos discordâncias. Chega um ponto que a gente tem que dizer, tá bom, a pessoa não vai mudar de ideia, ela até está escutando, mas não vai mudar de ideia. Aí tem que ver se a pessoa está te respeitando também, né? Porque tem coisa que não é opinião, é discurso de ódio, então a gente não pode aceitar, né? Não concordo com pessoas trans. Quem não concorda, não concorda. Tá, elas vão sumir então, porque você não concorda, sabe? Não é assim. E a gente vê muito isso, né, reproduzido dentro do feminismo, assim, tem uma vertente específica, que nem todas as mulheres são assim, mas tem muitas que são assim, e tem muitas que têm o aval de muitas outras. Só que a gente vai dar uma escarafunchada, são todas jovens universitárias brancas, né, isso já dá um recorte bem específico, e eu fico só esperando que elas cresçam e percebam que esse discurso é inaceitável, né, é um discurso de intolerância. E, assim, eu confesso que depois que... Agora eu voltei a ter a minha legenda de escritora, mas durante algum tempo, logo no começo do Lugar de Mulher, eu perdi a minha legenda de escritora e eu virei feminista, como se fosse minha profissão. Feminismo não é profissão. Feminismo é posicionamento. Você pode ser feminista e médica. Você pode ser feminista e astrônoma, você pode ser feminista e escritora. Né? Então... eu fico muito incomodada quando, por exemplo, me colocam como escritora feminista. Eu sou escritora e feminista. Eu não escrevo de teoria feminista.
Eu não tenho nenhum livro de teoria feminista. Eu tenho alguns textos específicos de militância, mas eu não tenho nenhum livro sobre isso. Eu tenho alguns livros pensados dessa forma? Tem 2, dos 7 que eu publiquei. Então, eu queria que as pessoas percebessem também que colocar esse rótulo aí, escritora feminista, não é isso que eu sou, né? E eu me sinto, às vezes, quando eu estava escrevendo Toreando o Diabo, por exemplo, que inclusive essa mala aqui está cheia dele, quem quiser comprar, me ajudem a desfazer aquela pilha na sala da minha casa, não estou pedindo, não estou roubando, não estou pedindo, estou vendendo. Então, eu confesso que isso foi até 2015, eu fiquei escrevendo o livro, né? Ele saiu em 2016. Teve alguns momentos que eu me senti... Eu falei, puta, mas isso aqui vai me dar problema. Mas isso aqui não é, tipo, feminista o suficiente. Eu falei, gente, o que é isso? O que eu estou fazendo? Uma coisa é uma coisa, minha produção literária é isso aqui. Eu estou colocando uma questão. Eu vou ficar agora me cerceando na construção de personagem, porque não é feminista o suficiente. Confesso que tem coisas que eu deixo de publicar, às vezes. Eu não deixo de publicar, eu guardo. Porque é uma coisa que eu aprendi também, que eu desperdicei muita coisa na internet. Depois eu resgatei. Mas aquela coisa, você vai jogando os textos, vai escrevendo os textos, bate a inspiração, hoje é muito fácil, né? O negócio daí some no Facebook. E até, às vezes, eu resgato alguns desses textos e reescrevo para minha coluna mesmo. Porque eu digo, cara, isso aqui é muito bom para ficar só no Facebook. Por que eu vou, sabe, deixar só aqui? E aí, às vezes, eu deixo de publicar algumas coisas e deixo para publicar em outra plataforma que não vai ter comentário, sei lá. Fazer uma exposição, por exemplo, que eu estou muito pensando nessa questão de dar uma... Não necessariamente migrar para as artes plásticas, mas de expandir o meu trabalho, como eu tenho algumas artistas que eu gosto muito. A Jenny Hoser é uma delas, que é uma mulher que basicamente trabalha com palavra. Ela trabalha com projeções, com LED, com neon, com um monte de maneiras de escrever frases. Ela fez uma exposição no Brasil, acho que em 99, que chama Proteja-me do que eu quero, lá no Rio. Então, ela fazia umas projeções gigantescas naquelas pedras. E essas coisas que eu estou escrevendo, que eu acho que às vezes vão me dar incomodação na internet, eu estou guardando para fazer outras coisas, porque eu também fui descobrindo ao longo do tempo que quando a palavra é tirada do livro e colocada em outro lugar, colocada numa parede, colocada numa obra, ela ganha uma outra força. Eu já estou nesse processo faz algum tempo, na verdade, Em 2008, eu lancei um livro com a Eva Oviedo, que faz todas as minhas capas, que é um livro todo ilustrado, escrito à mão, batido à máquina. E não tem nada de não tem nada de pensado de feminismo ali, assim. Então, eu acho que é uma coisa que eu fiquei durante algum tempo presa nisso, de achar que eu tinha que ser totalmente coerente na minha produção de ficção também, ou minha produção poética, tal. Não é assim que funciona, né? Uma coisa é o nosso discurso político e outra coisa são as coisas que a gente escreve. Às vezes um vaza para o outro, né? A gente fica transitando ali, mas não dá para ficar engessada, né? Teve esse momento que eu me senti realmente engessada, de achar assim, nossa, eu não posso escrever isso aqui. Daí eu mesma disse, como assim não vou? 2, né? Uma aqui, outra aqui. Você pode sim. Então foi todo um processo também. Agora, nessa questão é o seguinte, sanidade mental primeiro, porque a gente fica doente. Militância feminista adoece mesmo. A gente tem contato com pessoas muito tóxicas, tanto fora quanto dentro, né, dessa questão, dessa militância. E a gente tem que tomar cuidado e cuidar da cabeça, senão a gente dá uma pirada mesmo. Assustador o tanto de mulher agredida que vem falar comigo. E eu, cara, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou advogada, não sou nada. Eu sou uma escritora que escreve. E aí, eu, quando vi, estava botando essas mulheres para dormir no sofá da minha casa, porque elas não tinham para onde ir. E aí eu comecei a me dar conta. Falei, gente, um dia vai chegar um cara com uma arma aqui. E aí? Sabe? Aí eu comecei a me distanciar um pouco. Aí começaram a surgir umas ONGs também, tipo a Rede Feminista de Juristas, eu já encaminho para elas. Tem outras mulheres psicólogas, atendimento psicológico, porque assim, a gente não tem como abarcar tudo isso, né? E eu tenho certeza que se você se expõe na internet, alguém vai chegar em você. Alguém vai chegar em você falando que foi agredida. Alguém vai falar em você que precisa fazer um aborto. Alguém vai chegar te pedindo ajuda, te pedindo opinião. E, às vezes, você não quer. E aí você fala, querida, não estou podendo lidar com isso agora. Porque se a gente se obriga
a atender todas essas demandas, não sobra nem tempo para a gente, né? Então, sanidade mental em primeiro lugar. Eu tenho uma pergunta. Eu sinto que... Queria dividir uma experiência. Eu sinto que eu me tornei mulher por ler mulheres. Começou com a Marta Medeiros, na coluna da Zero Hora. Depois, esse processo foi se aprofundando com Fernanda Young, com Ana Cristina César e, principalmente, com a Hilda Hilst. E eu me sinto muito acolhida quando escuto ou quando leio uma outra mulher dizer o que tu disse no início, que foi sobre a gente precisa falar para que as mulheres possam se reconhecer, para que elas despertem para coisas de outras mulheres, né? E aí eu queria saber mais, a título de curiosidade, como é o teu processo criativo, né? Se quando tu escreve ou quando se expressa, eu acho que é um pouco do que tu falou agora, de não ficar colada a uma responsabilidade de ser feminista, de parecer feminista ou não. Mas como que se dá esse processo criativo? Tu lançou um livro com 22 anos, que é bastante jovem. Como é que ele se iniciou? Eu também gosto muito de escrever, mas não sei se sei o suficiente, ou né, não sei se sou feminista o suficiente, tenho medo de ser, ou de parecer, ou de me expressar, e justamente de ser julgada ou não ser acolhida. E eu gostaria que tu falasse, como escritora mesmo, como funciona o teu processo criativo. Primeiro eu vou te falar que esse medo não é só teu, tá? Esse medo é de todas as mulheres que fizeram a minha oficina nos últimos 2 anos, que foi quando eu comecei, né? Eu fiz... Em 2016, eu tive 2 turmas mensais de 15 mulheres, durante quase o ano inteiro, acho que só não teve em julho e agosto. E esse ano eu tive mais umas 6 ou 7 turmas. A gente está em agosto. Todas essas mulheres chegam dizendo: eu tenho medo de me expor, eu não sei se eu sei. E aí outras chegam dizendo: eu escrevo desde criança, tenho um monte de caderno trancado que eu nunca não mostrei para ninguém. Eu tenho um livro pronto, nunca ninguém leu. É muito recorrente isso, muito recorrente. De novo, porque a gente não é criada para se expor. A gente tem medo de se expor, a gente tem medo de violência, tem medo de ser atacada. E agora tem medo de ser atacada por... Agora tem mais isso, né? Porque se você não é feminista o suficiente, ainda vão te encher o saco também. Então você, né, tem que ser do jeito correto. É bem complicado. Mas se joga. Escreve. Escreve. Se você quer escrever, escreve. Se é isso que você quer fazer, não precisa ser só isso também, né? Mas se isso é uma das coisas que você quer fazer, faça. E o meu processo criativo é caótico. Eu não tenho nem como te responder essa pergunta. No meu primeiro livro... É porque tudo mudou. A minha vida foi mudando com a maternidade, né? Eu tenho uma filha de 14 anos. E no meu primeiro livro não tinha ninguém. Não tinha filho, não tinha nada. Não tinha casa. Eu dormia num colchão no quartinho dos fundos da casa de um amigo meu. E a única coisa que eu tinha era escrever. Então, eu me agarrei àquilo e escrevi um livro em 6 meses. No meu segundo romance... E, enquanto isso, eu ia escrevendo outras coisas. Daí, nesse meio tempo, saiu um outro livro. E, no segundo romance, também. Eu não tinha filho ainda. Eu engravidei quando estava terminando esse livro. E aí, eu fiquei 5 anos sem lançar nenhum livro. Porque a maternidade consome. Quer dizer, consome a mulher, né? Maternidade, inclusive. Eu acho engraçado que em português maternidade e paternidade são 2 coisas completamente diferentes. E em inglês tem parenting, né? Que serve para ambos. É o ato de criar uma pessoa, de, né, ter um filho, criar uma pessoa. E, inclusive, Dia dos Pais, agora nesse domingo, quero só ver o tanto de besteira que a gente vai ter que ver, né? Os pais de Facebook que vão aparecer. Né? A capa da revista da Folha é maravilhosa. É um pai... Peraí. Eu quero reproduzir corretamente essa manchete, porque é muito maravilhosa. É uma coisa do tipo... Eles conciliam... Peraí, que eu vou até achar aqui, gente, porque é muito maravilhoso. É um homem segurando uma planta, tá? Não tem filho nenhum na foto. E, basicamente, eu não vou achar aqui, mas é assim, eles conciliam trabalhar escaladas no Himalaia, shows de heavy metal e não sei o que mais. Nossa! Jardinagem, aí tá o cara com a... Aí eu perguntei, o filho tá dentro do vaso? Porque, né? Que esse fardo fica sempre pra gente.
E eu acho engraçado quando eu falo com os escritores homens que têm filhos. Eu não vou falar nomes, mas eu estava conversando com um, eu falei, pô, eu tive muita dificuldade até minha filha, né, ser um pouquinho maior e entender que eu tinha que quando eu tô aqui, até hoje, né, é difícil, na verdade. Tipo, estou escrevendo. Tá vendo essa casa? Preciso escrever. Tá vendo a geladeira? Para ela estar cheia, precisa escrever. Então tem que, né? Mas aí um desses caras falou, ele falou assim, quando eu preciso escrever, eu fecho a porta do escritório. Eu falei, sim, porque a tua mulher tá do lado de fora, né? Se eu fecho a porta do escritório, minha filha vai ficar sozinha batendo na porta, querido. Então, tenho, né? Mas essa questão que não deixa de ser um fardo, né? Não é porque a gente ama os nossos filhos que eles deixam de ser um fardo. É verdade, gente. Maternidade não é para amadores e todas as mães são amadoras. Então, é um negócio muito complicado. Então, é isso. Meu processo criativo depende também, assim. Depende do que eu estou escrevendo. Se for um livro, antes eu tinha essa coisa de eu pensava e já escrevia, né? Agora eu passo por todo o processo de edição dentro da minha cabeça. Primeiro eu penso a história, aí eu faço um esqueleto. Agora o próximo livro que eu vou escrever, eu já sei sobre o que é, estou criando as personagens primeiro, eu nunca fiz isso, de criar primeiro os personagens e as histórias das personagens, é uma coisa meio que é meio visto de roteirista isso, na verdade. Mas nesse caso é importante. E pesquisa histórica vai ser importante também, porque vai se passar na abertura política esse livro. E eu quero que os personagens sejam muito bem construídos também. É uma mulher de 40 anos que fica viúva durante a abertura política. E o marido dela era um cara super alienado politicamente. E ela tem uma filha que meio que reprime ela. Ai, mãe, o que está inventando? Sabe? E ela começa a se envolver com uma menina do prédio dela, que é envolvida com política. Então, estou construindo primeiro os personagens e fazendo essa pesquisa histórica para não falar besteira. E eu queria muito que saísse antes das eleições, se tivermos eleições, é claro, né? Mas esse é um livro que eu estou construindo dessa forma. É a primeira vez que eu faço isso. Tem outros textos meus que são mais poéticos que eu deixei de publicar porque eu vou usar ele para outras coisas, que eles vêm nos piores momentos. No banho, no ônibus. Os piores momentos, assim. Mas aí parece que serve o telefone também, né? No banho eu deixo ali. Às vezes, realmente, gente, sério. De onde vem essa inspiração do banho? É uma coisa impressionante. Eu não sei se é porque a gente fica isolado, sem nenhum outro estímulo, que as coisas vêm ali. Mas é impressionante, cara. Eu queria muito um caderninho à prova d'água, porque esse tipo de coisa mais poética vem quando eu estou sozinha, né? Ou esse é o pior para mim, antes de dormir. Eu estou quase dormindo, começa um negócio, não. Porra, mas aí agora também tem o advento do telefone, que dá para escrever no telefone, né? Tenho escrito muito no telefone. Escrevi o Tutorial do Diabo, eu escrevi quase todo no Evernote. No telefone e no computador. Teve algumas partes mais longas, assim, que eu escrevi no computador. Aí tem os processos. O processo da coluna, que é semanal, né? A minha editora sempre quer me matar, porque eu sempre deixo para a última hora, porque eu nunca sei o que vai... É muito complicado escrever em jornal para mim, que eu estou acostumada a escrever na internet, que aconteceu e eu falo. E eu preciso entregar na terça-feira um texto que vai sair no domingo, no sábado, no domingo. Então, assim, se pegar fogo no Congresso, eu não vou ter escrito sobre isso. Eu vou ter falado de outra coisa. Então, eu estou me acostumando com essa coisa do texto frio. Antes, quando eu escrevia no doc, era diferente. Meu prazo era menor, eu podia entregar um dia antes. Né? Não era uma revista, então é outro. Eu estou me acostumando ainda com esse processo, mas eu deixo até o último segundo para ver se aconteceu alguma coisa. Aí não acreditava, então vamos lá. Eu já mais ou menos sei o que eu queria falar, né? Porque são textos frios que a gente chama isso, né? Tá meio complicado para me acostumar, mas vamos lá, né? Vamos nos adaptando ao que a vida nos dá. Oi, eu gostaria de compartilhar uma preocupação que eu tenho, porque assim, quando surgem essas questões, eu acho que quando a gente tenta interferir de alguma forma, a gente tenta um posicionamento. Por exemplo, tem aqui nessa plateia um mix de mulheres e de homens, e eu acho que é mais complicado para nós homens entendermos essas causas, porque muitos discursos são empoderados pelas mulheres mesmo. Daí, muitas vezes, quando a gente tem uma questão para falar, a gente não sabe se a gente vai falar da forma adequada, porque a resposta pode ser atravessada, porque vocês são tão apaixonadas
pela causa que vocês defendem. Ou vocês não sabem fazer pergunta. Não, aí é que tá. A forma que eu estou fazendo para você, estou tentando me explicar, a resposta sempre é essa, atravessada. A gente tenta apoiar uma causa que a gente sabe que o machismo está aí, a gente tenta aprender como falar, a gente está aqui numa quarta-feira, depois de um trabalho, daí vem uma resposta assim, entendeu? E a gente tenta... Querida, eu tô brincando, eu né? sei disso, mas assim, eu me senti desconfortável pelo senhor, porque talvez ele tentasse trazendo uma questão, ele esperasse uma resposta, eu me senti mal para ele. Porque eu tento ajudar a causa, eu tento aprender cada dia mais para compartilhar isso nas minhas redes, porque as pessoas leem o que eu compartilho, e aí eu não sei como me posicionar de forma correta, porque nos dias de hoje, ou tu apoia ou não apoia. Eu tento apoiar, entendeu? Bom, se você tenta apoiar, você não está apoiando. Já começa por aí. É esse né? tipo de resposta então, que eu não assim, quero ouvir. Então, entendeu? ouve o que eu vou falar agora. Vocês têm que aprender a escutar. Escutar. Aí, se você tem uma questão, você vai no inbox da sua amiga, que você sabe que não vai te dar uma resposta atravessada, e não numa pessoa desconhecida, que talvez está de saco cheio já de ouvir a mesma pergunta. Mas assim, entendeu? eu estou todo paciente aqui hoje, tentando aprender. Aí todo mundo está rindo, entendeu? Mas é porque a gente ouve isso o tempo todo. Mas a gente não... Sabe a hashtag #NotAllMen? Mas vocês querem compartilhar isso, tentar aliados, ou vocês querem A gente afastar? quer aliados que não cheguem dessa forma. Porque isso não é um aliado, entendeu? Você, quando chega falando que a gente está fazendo da forma errada o que a gente está fazendo... Não, você está... Eu estou preocupado. Tá, só. então faz assim, conversa com outros homens. Eu estou conversando. Eu vou sair daqui amanhã para fazer, na verdade, para tentar mudar a mente ótimo, deles, entendeu? O que você tem que fazer é o seguinte, os homens têm que discutir masculinidade, não feminismo. Entendeu? Feminismo, não que não seja assunto de homem, eu acho que todo mundo tem que se envolver com a causa. Mas primeiro você tem que escutar, né? Sim, eu estou fazendo isso a noite inteira, por isso que estou esperando para ouvir que as mulheres falam, que você fala. Então, assim, ó, a simples reação dessas mulheres, entendeu? E não adianta você balançar a cabeça, mas a reação dessas mulheres já diz muito sobre o que a gente sente quando escuta esse tipo de discurso, porque é um discurso recorrente. E tem a hashtag #NotAllMen, nem todo homem, que a gente tem que ouvir toda hora. Mas eu não sou assim. Se você não é assim, então você não precisa se sentir ofendido. Você não precisa se sentir, não, mas eu não sou assim. Eu estou me expondo aqui, dando uma cara a tapa, o pessoal rir. Mas, assim, é uma forma... Eu quero aprender, eu quero ajudar, mas, às vezes, me sinto ridicularizado por tentar questionar como que seria a forma ideal. Mas sempre vem um retorno assim, entendeu? Eu estou aqui muito aliado de vocês. No meu trabalho, a gente tenta disseminar isso. Na minha família, eu tento. Mas a gente tem uma sociedade machista, a gente não sabe como. E sendo ridicularizado, às vezes, a gente pode até se afastar disso, entendeu? Bom, mas aí, se você deixa o seu ego interferir numa causa tão grande quanto essa... Rir da sua cara não é deixar o ego. Claro que é, cara. Você acha que não tem gente rindo da minha cara? Quando eu comecei a fazer um site sobre feminismo, o tanto de gente que riu da minha cara. E hoje você está fazendo isso comigo. Hoje você tá fazendo isso comigo. Quando uma mulher se posiciona, tá cheio de gente rindo da cara dela, dizendo que ela é mal comida, que ela é feia, que ela é mal feminazi, que ela não sei o quê. Você está fazendo isso com alguém e não, tá não estou fazendo isso com você. Isso aí se chama falsa simetria. Tá? Você é homem, você está numa estrutura de poder e de discurso diferente da minha. E você apesar de eu estar em cima do palco você tentando mudar alguma coisa, tentando fazer isso comigo? Olha, moço, eu acho que você precisa ler mais sobre feminismo, ler os livros da Chimamanda, tá? Eu acho que a Chimamanda vai te ajudar mais do que eu, porque ela é bem mais paciente e ela não vai responder. O que dizer depois disso, né? A não ser estar aqui, né? Bom, na verdade, o que eu ia comentar era mais a respeito do que a outra menina tinha comentado, que eu acho que pode complementar o que ela falou, que é uma coisa que a gente vive, né? Que eu acho que na ânsia hoje de falar sobre feminismo, como no caso do nosso amigo aqui, ou na ânsia de querer estar no feminismo, se atropela algumas etapas, que é viver o feminismo, né? De se sentir, de perceber ele em si, para depois levar ele para o mundo. E eu acho que um caminho para isso, que não se fala muito ainda, é uma rede, entre nós mulheres, pelo menos, é uma rede de mulheres, que é uma coisa que nós fazemos como amigas e fortalece muito e tira muitas dessas dúvidas. E eu acho que eu ia pedir para tu falar um pouco sobre isso, antes de chegar na literatura, que é o assunto de hoje, precisa se viver isso para se escrever sobre isso. Porque eu acho que talvez a ânsia de escrever e ter a dúvida, como tu disse, não me sinto tão feminista, talvez ainda falte a vivência feminista e a troca com outras mulheres. Essa troca é muito importante e, na verdade, eu acho que essa revolução, essa nova onda, né, que veio agora, nos últimos 5 anos, digamos, veio das mulheres se escutarem.
que a gente é criada para competir. Nossa, que veio, baixou o Temer aqui. Uma pastilha, por favor. Credo. Nossa, fiquei com a voz mesmo. Não fiquei, ufa. Então, a gente começou a se escutar. Não é que a gente não tinha voz, a gente só não estava se ouvindo. Então, essa questão das redes, a gente começou a ver que a questão da coleguinha era parecida com a sua. E que ela morria de vergonha de, por exemplo, estar num relacionamento abusivo, porque né, dá vergonha mesmo. Aí você descobre um monte de outras mulheres que estão. Então, por isso que eu não tenho medo de me expor ou de ser ridicularizada. E eu escrevi semana passada no jornal, hoje veio um psiquiatra me parabenizar, porque eu falei de depressão, e falei de ansiedade, e falei de experiências horríveis. Porque se a gente não tem que se sentir obrigada a se expor. Logicamente, a gente tem que estar pronta para isso. Mas a gente tem que conversar com as amigas, né? Esse momento de troca é muito importante. De grupos, não necessariamente, não precisa entrar num grupo feminista do Facebook, porque às vezes lá você vai encontrar uma coisa muito pior do que você imagina. Mas cria um grupo das suas amigas. Você não tem outras amigas com essas questões? Pega o WhatsApp aí, bota 4, 5. A gente já tem um grupo lá com 30 mulheres agora. Sabe? Foi uma coisa que começou meio de bobagem e hoje é super importante para muitas das mulheres que estão ali. Tem muitas questões e situações e tem vários tipos de mulher, de vários lugares, ali, de várias regiões e com várias questões diferentes e parecidas ao mesmo tempo. Aí tem uma que é casada, que tem uma questão com o marido, aí tem outra que tem um relacionamento aberto, aí tem uma... Então, a gente vai somando essas experiências e até que a gente acha que é feminista o suficiente, talvez, né? Porque ninguém nasce feminista. O machismo é anterior a nós. A gente nasce já numa lógica machista. Então, a gente precisa nadar contra a corrente. E não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil nem para as feministas velhas, sabe? Eu vejo essas feministas velha guarda, que nos anos 80 já estavam militando. Eu vejo a Amelinha Telles, por exemplo, sabe? Para elas entender também essa nova lógica do mundo e esse novo feminismo, quase posso chamar isso. Tem umas que, por exemplo, acham bobagem o feminismo negro. Não é o caso da Amelinha. Mas chega e fala, nossa, não tem que dividir o feminismo. Quer dizer, ela não entendeu nada. Porque se existe uma divisão, é porque já existe essa divisão na sociedade. Então, precisa ter uma especificidade nesse tema, né? Tem que ter, as mulheres negras têm que ter essa voz, né? Tem que ter esse espaço e tem que poder falar entre elas questões que nós brancas não entendemos. Assim como nós, mulheres, temos que ter um espaço livre de homens para falar coisas que os homens não vão entender. Pode parecer sectário isso, mas é muito necessário, porque eu já vi, por exemplo, nas minhas aulas, alguns meninos queriam fazer. Aí eu abri turmas mistas. Pergunta quantas mulheres quiseram fazer parte das turmas mistas. 0 mulheres. Por quê? Porque se expor na frente de outras mulheres é muito mais fácil, né? A gente se abrir, e não necessariamente se abrir, contar suas questões do coração e tal. É o seu texto mesmo, né? Porque isso é uma exposição também. Então, a gente tem que criar esses espaços. Se eles não existem, a gente tem que criar. Eles não existiam há pouco tempo, a gente foi criando. E a gente tem que realmente criar espaços que não são caros e onde a gente fica confortável, né? Não dá para ser um lugar que você fique com medo de falar, porque, ai, nossa, eu não sei se eu sei falar disso. Então, vai perto, vai nas tuas, né? Vai nas pessoas que são próximas. Aí a coisa vai se expandindo. Aí quando você vê, você já está brigando com alguém. Eu acompanho o teu trabalho desde sempre, né? Esse é meu pai, gente. E eu vejo assim que o feminismo é um traço do desenvolvimento da civilização. E é muito importante que as mulheres tomem o seu espaço e deixem bem claro, né, dentro dessa relação, qual é a importância disso, que é realmente muito importante. Eu já entendi isso e venho querendo entender. Ainda bem, né? Meu pai não estivesse entendendo, eu ia estar fazendo muito errado. E eu vejo que tem assim uma questão muito forte, que é o condicionamento humano, que é um condicionamento milenar, né? Muito forte, assim, de ambas as partes, né?
Então, esse condicionamento é uma coisa que a gente precisa quebrar, né? A evolução da civilização com o feminismo vem para quebrar com o condicionamento, né? E é isso que a gente pede ajuda. Então, eu queria me solidarizar com o rapaz ali. Pai! Que pediu ajuda. Não, é porque ele pediu ajuda, entende? Ele perguntou. Mas o problema não foi o moço pedir ajuda, o problema foi o jeito que o moço pediu ajuda, entendeu? Existem maneiras e maneiras de falar isso. Então, assim, tô falando por ele, então, também, que a gente precisa ajuda para quebrar com com o condicionamento. A ajuda é vocês escutarem. Vocês preferem falar, às vezes, né? Não, está perguntando para porque escutar, é muito complicado isso. Que o homem está acostumado a ter o lugar de fala, está acostumado a ser escutado. A gente, para ser escutada, ainda às vezes pede desculpa quando levanta a mão, sabe? Isso é um condicionamento também, né? É um condicionamento feminino de submissão. Então, assim, o lugar dos homens no feminismo é escutar e conversar com os outros homens. Porque está tudo dito. Está tudo escrito já. Tudo está dito, tudo está escrito. Tem inúmeros livros super acessíveis. Tem texto feminista na internet, assim, ó, que nem eu aguento mais ler de tanta coisa que tem. Eu parei com o meu site de tanta coisa que tem. Eu falei, gente, não precisa mais, não é mais esse serviço aqui não é mais necessário. Vou partir para outra coisa, porque a gente está repetindo e repetindo e repetindo questões. E assim, o homem querer que a gente pare de falar com outras mulheres, de empoderar outras mulheres, e parar para explicar isso, é dar uma atrasada também, entendeu? Porque já está escrito, já está explicado. A gente não precisa escrever feminismo para homens. Aliás, tem um texto do Alex Castro, que é um escritor, que chama Feminismo para Homens. Vocês podem buscar esse texto. Por isso que eu digo que os homens precisam conversar com os homens. É nesse sentido que eu digo. Porque quando a gente se emputece nesse momento, é porque é muito recorrente alguém puxar a barra da nossa saia e ficar perguntando como é que faz, como é que é, como é que faz, como é que é. Sendo que a gente já disse como é que é. Só que vocês homens, estão tão condicionados a falar e não ouvir que vocês não captam. Justamente, é um né? condicionamento só que, milenar. Claro, só que assim, forte, só que já está tudo escrito. Fala, então vocês têm que fazer isso. Se vocês, por exemplo, sempre tem um que vai comentar um texto feminista. Lutar contra o serviço militar obrigatório, vocês não lutam, né? Não é problema meu. Tá ruim? Vai lá e faz um movimento você. Então, assim, os homens têm que conversar entre si. Porque está tudo escrito já. Está tudo escrito, está tudo dito. É tudo muito claro. Se não está claro, vai lá e pergunta. Mas pergunta para alguém que seja próximo, sabe? Tipo filha, sim. Tipo filha. E tipo não quando a filha está no palco, entendeu? Porque tu está deslegitimando a minha causa dessa forma. Entendeu? Não, de forma alguma. Mas tá sim. Eu sei que não foi de propósito, mas isso acontece muito. É verdade? Pois é, então eu vou aqui, eu vou falar contigo depois, então. Tá bom. Pode. Tá, passando o momento de emputecimento, que eu também fiquei muito puta, eu vou contribuir, tá? Porque Porto Alegre tem vários grupos que ajudam as empresas justamente a lidar com as questões de gênero. A gente tem o Somos aqui, que é incrível, que lida com as questões LGBT, e tem um programa para as empresas. A gente tem o Frida, que também trabalha junto com o Somos. Tem a Casa da Mãe Joana, com a Joana Burigo, que é uma feminista, que é pesquisadora, que trabalha com isso. Depois eu te dou os links, os contatos, para te ajudar. Ok? Gostaria de pedir desculpa a todos que eu ofendi aqui. Eu pensei que era um espaço para aprendizado, não fosse um nível a mais para quem tivesse pesquisado muito mais sobre isso. Estou tentando aprender. Peço mais uma vez desculpa se eu ofendi alguém. Você que está aí também, que estudou bastante. Mas assim... Mas eu não estudei, eu vivi. Não, tudo bem. Entendeu? Eu vivi porque eu sou mulher. Eu quis te fazer uma pergunta para tentar aprender contigo, entendeu? Tá bom, eu entendi. Eu acho que todo mundo já entendeu. Ninguém quis te ridicularizar também. Só que a nossa reação natural é essa. Por quê? Porque o saco tá cheio. Entendeu? É muitas vezes que isso acontece. É toda hora, todo dia, o tempo inteiro, sabe? Já. E assim, essa questão Sabe quando que uma mulher faria isso que você fez? Nunca.
porque a gente não tem esse ímpeto, sabe? A gente está acostumada ao lugar de escuta, a gente está se acostumando ao lugar de fala. Por isso que às vezes também sai com violência, porque são centenas de milhares de anos de silêncio. Então a gente está puta, sim, e com razão. Mais alguém? Sim, a gente tem mais duas aqui, né? Que aí daí a gente já vai para os finalmente. Bom, o condicionamento feminino, o condicionamento que tá falando, é masculino que estava falando, ele vem de décadas, né? Tá, milhares. E agora, então, está tendo janelas. Tu, quando escreve, tu tá abrindo janelas para nós, mulheres, e nós, nós e para vocês, homens. Os homens têm que ler, né? E na internet ainda, os homens são muito machões. São machões, assim. Né? Quando só na internet estava bom, né? Tá, mas aí tu recebe... E aqueles grupos, assim, e ficam usando o corpo da mulher, né? Se passando para homem, assim. Terminou a Playboy, virou... Saiu da revista e virou... Né? Aí, então, quer dizer que isso aqui é só o início, né? O início, assim. E a gente vai superar isso sendo verdadeiras, né? Nós temos que ser verdadeiras para conseguir essa igualdade futura. E como a mulher, né? Como a submissão. E também o relacionamento, assim, esse como é que é, da lei da Maria da Penha, também a mulher também ela entra num relacionamento muito assim, querendo se escorar ainda, né? Bom, aí a cultura. Não, mas tem recortes também, né? Existem recortes sociais e socioeconômicos que são muito específicos. Assim. É problema bastante econômico ali. Né, a Maria da Penha aí. Bom, enquanto as mulheres ganharem menos do que os homens, a gente não pode culpá-las às vezes por isso, né? Mas aí, então, obrigada aí por abrir essa janela. Eu quero abrir a janela, a porta, estamos aí para abrir tudo. Queria te perguntar como é que tu está vendo. É uma pergunta um pouco genérica, assim, mas como é que tu está vendo esse momento que a gente está vivendo? Eu vejo assim uma ambiguidade imensa, né? Uma contradição muito grande. Porque, por um lado, a gente vive um momento de retrocesso político, enfim, com tudo ameaçado, com perda de direitos básicos, né, que já tinham sido conquistados, com discursos inflamados, homofóbicos, racistas, misóginos. Enfim, acho que a gente vive um momento gravíssimo de retrocesso. Acho que talvez nunca tenhamos vivido antes uma coisa tão assustadora e que nos deixa tão perplexos, né? Assim, sem saber o que fazer. Por outro lado, tem essas coisas que você falou, assim, tem um movimento feminista muito jovem que nos últimos 5, 6 anos está aparecendo muito mais. Por exemplo, eu me lembro que recentemente aquelas manifestações contra o Cunha, há 2 anos atrás, foram protagonizadas por mulheres. Se a gente pensar no mundo, a gente tem assim, quando o Trump assumiu, foram as mulheres que foram para a rua brigar. Quer dizer, tem coisas muito incríveis. Por exemplo, na Flip, você falou da Flip. Esse ano, a estrela da Flip foi a Conceição Evaristo, que é uma mulher escritora negra e tal, uma coisa totalmente nova em termos de um festival daquela dimensão. Enfim, como é que você está vendo contradições? Assim, eu estou perguntando mais assim porque acho que nós todos que estamos perplexos queremos trocar ideias sobre isso. Não sei se tem resposta, mas enfim. Eu tenho a resposta, eu não tenho, até que eu penso que não sei se é exatamente uma resposta, né? Mas eu acho assim, toda vez que tem algum avanço, algum progresso de minorias, vem uma onda conservadora para esmagar, né? Isso historicamente acontece, assim. E a gente está, acho que para a gente, né, talvez seja mais grave agora por causa desse momento, dessa era da desinformação que eu falei antes, dessas informações cruzadas que são, né, na maior parte mentiras mesmo. Então, o que acontece? Eu acho que começou a ter um avanço e como esse homem branco misógino ainda detém o poder, eles querem esmagar esses movimentos.
né? Então, a gente vê um cara como Trump sendo eleito que trata a mulher feito objeto mesmo. É assustador o jeito que... Eu não acredito até hoje que um dia... Eu estava aqui em Porto Alegre, inclusive, no dia que ele ganhou a eleição. A última vez que eu estava no sarau elétrico, olhei, a Hillary estava na frente, eu falei, tudo bem também não, porque a Hillary não é, né? Mas, comparar com o Trump, né, gente? E eu não acreditei. Eu falei, gente, assim como eu olho para a cara do Michel Temer, eu digo, não acredito que esse homem com essa mão é o presidente da República. Sabe? Não, é que a minha teoria é que ele deu as falanges para o demônio já. Vai fazendo pactos e pactos. Aí ele deve ter perdido umas 4, 5 nessa última votação aí já. Deve estar nas falanges do pé já. Aliás, eu estou com medo que ele tenha dado a Marcela também nessa coisa, porque assumiu, né? Onde está a Marcela Temer, gente? Bela, confinada e do lar. Isso é uma coisa muito assustadora. Porque aí a gente vê esse conservadorismo com respaldo da imprensa, da mídia, né? Bela, recatada e do lar. Nossa, que revolucionário. Em 1950, isso já era velho, sabe? Mas aí, o que chamam de gafe nesse governo, por exemplo, em relação às mulheres, ele dizer que a contribuição das mulheres na economia era saber, porque a Marcela sabe o preço do supermercado. Primeiro, que eu acho que a Marcela não vai no supermercado, né? Segundo, que isso não é uma gafe, isso é um statement. Isso é um posicionamento. Esse é o lugar da mulher, é aqui, ó. Sabe? Tanto que a gente vê, né? Não tem mulher, tem pouquíssimas mulheres nesse não consigo chamar de governo, nesse negócio aí que está acontecendo lá. Então, o que eu vejo é essa onda conservadora está tentando nos esmagar mesmo, né? Está querendo tirar os nossos direitos, está querendo nos calar. Mas a gente está numa era que isso é impossível. Só que essas pessoas, esses homens, né, com o respaldo de algumas mulheres, às vezes, que, né, eu morro de raiva, mas às vezes eu entendo que é o lugar que ela encontrou para não entrar no embate que é um inferno, realmente. É um inferno. Eu tenho vontade de dar uma bolacha na Janena Pascoal, mas às vezes eu olho e fico com pena, sabe? Essa moça precisa de ajuda, sabe? Às vezes eu me divirto, não vou mentir. Mas é assim, o que eu acho que a gente tem que fazer é que a gente tem que continuar cada vez falando mais alto, se for necessário. E seguindo a nossa narrativa. E seguindo... Acho que o que está acontecendo agora, nesse momento, é que a gente está cansado. Porque foi golpe atrás de golpe, né, gente? É uma coisa pior que a outra. Primeiro foi o golpe mesmo, aí foi retirada de direitos, e retirada de direitos, e retirada de direitos. E cada vez mais descarado, ninguém tem vergonha de nada mais, é tudo descarado. O cara compra a galera na frente de todo mundo. Então, tá uma coisa muito descarada. E eu acho que isso não vai se sustentar por muito mais tempo, sinceramente. Não tem uma solução. Eu gostaria de dizer que eu queria tacar fogo em tudo, mas não pode, né? É muito complicado, porque aí a gente... Sabe por que, por um lado, eu estou achando meio bom isso? Porque as pessoas que vão lá assistir, por exemplo, o processo a votação do impeachment, elas ficaram apavoradas. Falei, gente, vocês nunca tinham ligado na TV Câmara antes? É essa galera aí. Quem que elegeu? Eles se elegeram sozinhos? Não, eles não se elegeram sozinhos. Em quem você votou para deputado? Não lembro. Para vereador? Não lembro. Para senador? Não lembro. Então, eu acho que está tendo, talvez, pelo menos em algumas pessoas, um despertar de consciência política mesmo, de, cara, a gente tem parte nisso. A gente tem que saber quem que a gente está colocando no poder. Não é só o presidente que tem poder. Aliás, o presidente sozinho não faz porra nenhuma, né? Ele precisa... Quem escreve as leis são os deputados, né? Então, eu acho que de certa forma, esse horror todo, essa é quase um transbordar de esgoto da política, vai ter seu lado positivo, porque eu vejo que a nova geração já está ligada em quem são essas pessoas e não vou cometer, né, os erros que talvez a minha geração ou a sua geração cometeu de achar que está tudo bem, que está progredindo, e durante algum tempo realmente esteve, depois ficou mais complicado, as alianças que foram feitas comprometeram completamente o projeto todo que tinha, e aí tem o Michel Temer como presidente da República, como
né? Não tem, claro que ninguém podia prever que ia ter um golpe. Porém, se tratando do PMDB, talvez. Né? Clara? Oi. Tudo bem? Tudo. Duas coisinhas só. Indo já para o encerramento, já, né? Eu queria agradecer a tua participação já, adiantando isso em nome do festival, né? E pedir que tu dê as tuas considerações finais, tua palavra final, e também diga o valor do teu livro. Isso está disponível também para autografar ou fotos com o pessoal. Estou disponível para autografar, preciso tomar um paracetamol que está passando efeito. Mas, gente, eu acho que eu nem tenho considerações finais. Já falamos um monte aqui, já trocamos bastante também. Foi muito legal escutar vocês, falar, ser ouvida, né? É uma coisa muito nova para mim isso de falar em público. Eu tinha horror. Eu acho que na Casa TPM de 2013 vocês podem ver um ataque de pânico meu em cima do palco porque tinha plateia. Eu tinha horror de falar em público. Mas isso eu também percebi que era uma construção de que aquele não era o meu lugar, que a minha voz não devia estar lá, que talvez eu não fosse feminista o suficiente, não merecesse estar lá. Tem uma coisa que chama síndrome do impostor. Acho que todo mundo já sentiu isso um pouquinho em algum momento, seja escrevendo uma tese, seja escrevendo na internet, seja subindo num palco para falar. E assim, algumas coisas que eu estou falando, talvez eu mude de ideia daqui a algum tempo também. Eu não sou uma pessoa imutável e com todas as certezas do mundo. Já mudei de ideia várias vezes, não tenho nenhuma vergonha de mudar de ideia. Inclusive, ainda bem que eu mudei de ideia em relação a algumas coisas, né? A gente vai podendo evoluir e se retratar ao longo da vida. E espero que tenha sido minimamente transformador para vocês também. E o valor do meu livro hoje é R$40. Geralmente é 50, mas eu quero me livrar deles, então eu estou fazendo uma promoção. Deixa eu mostrar. Espera aí. Aqui está a maior incomodação da minha vida. Isso aqui é uma coisa muito pouco feminista, porém, todo mundo vai se identificar. Parto porque preciso, volto porque sou otária, é a contracapa. E esse livro é todo ilustrado pela Eva Oviedo. E ele, na verdade, assim, eu tirei quase 100 páginas de texto dele, porque eu comecei a achar que estava enrolação, que aquilo estava para encher linguiça, e eu não estava querendo fazer um livro dessa forma. Então, a gente foi substituindo por ilustrações várias coisas. A gente criou essa narrativa juntas, eu e a Eva. A Eva é uma grande parceira minha, uma grande companheira de tudo. Ela fez todas as capas de todos os meus livros, vou fazer do próximo, espero que faça de todos os outros. Fora os desenhos dela que eu tenho tatuado em mim, eu falei para ela que ela vai ter que assinar em mim em algum momento, assim. E tá aqui, gente, para quem quiser ver. Eu não tenho mais maquininha de cartão, estava muito cara. E é isso, muito obrigada.